Pessoal, forte abraço, passando aqui e já agradecendo a todo mundo que tem acompanhado nossos vídeos, tem compartilhado através das nossas redes sociais, tem comentado e no rádio também, né? Através do Rádiosnet, através do nosso site aqui da Rádio Viva Web. Então só tenho que agradecer a audiência aqui à nossa Rádio Viva, ao nosso podcast Viva a Vida. Estamos no ar todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Próxima quinta-feira, eu vou dizer quem vai estar aqui. Quinta-feira eu vou estar conversando com o Willamar Alves, diretor-presidente da Rádio Agreste FM. O Willamar Alves, uma conversa bem agradável, como sempre, né? Os convidados que passam aqui no nosso podcast Viva a Vida. Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, conto com sua audiência aqui através dos nossos canais, nossas plataformas aqui da Rádio Viva Web. E muita gente manda mensagem, pergunta, conversa comigo, eu faço vídeos na praça, eu faço vídeo no sítio, às margens de um rio, eu faço pedalando, faço vídeo nas corridas, faço na igreja também, né? Pouco, mas faço, sempre tem um evento, a gente vai lá, faz um vídeo, um documentário, uma entrevista, e muita gente sempre questiona, você é evangélico, você fala tão pouco da palavra de Deus. E alguém me falando isso outro dia, e eu fiquei meditando, eu disse, não, é verdade, eu falo pouco da palavra de Deus. O detalhe é o seguinte, hoje está muito difícil, qualquer assunto que você entra para falar nele, para expor nas redes sociais, tem pessoas que vão comentar e vão questionar, fazer alguns questionamentos. Então, às vezes, a gente, né, se limita. Mas o básico eu sempre tenho falado, que Deus é bom, que tem cuidado de nós, que eu vou para a igreja para aprender, me reúno, né, com os irmãos da igreja, com a nossa família. Isso é importante, porque a igreja ela é uma instituição, né, que vai, cada dia nós vamos crescendo na palavra do Senhor. É uma instituição que ela se encarrega de promover, não diria bem assim, de divulgar ainda mais, aproximar você de Deus. Tanto que eu estava aqui, né, o estudo, né, a gente tem o guia de estudo todo sábado aqui, a lição que é o trimestre, né? Estamos aqui no segundo trimestre e traz um título agora, o seguinte, crescendo em um relacionamento com Deus. E eu estava aqui, né, dando uma estudada, observando, já que é me dada a oportunidade de passar a lição na classe, compartilhar, recapitular com a igreja todos os sábados, ali na Igreja Central Novo Horizonte, e eu estava observando, olha aqui, ó, crescendo em um relacionamento com Deus. Semana passada nós estudamos aqui, veja quantos assuntos importantes. Nós estudamos enfrentando a realidade. Essa semana nós estamos estudando conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Parece uma coisa tão simples, né? Ah, mas eu conheço. Muita gente não conhece a Deus. Muita gente escuta falar de Deus. E mesmo algumas pessoas que se aprofundam mais na leitura da Bíblia, né? Se aproximam mais, ainda não conhecem, porque não se explica Deus, né? Não tem como explicar. Agora, a gente se aproxima mais, começa a conhecer. E o importante de conhecer a Deus, estamos estudando essa semana para recapitular próximo sábado, o importante de conhecer é porque quando a gente conhecendo o relacionamento com Deus, nos ajuda a viver. Aqui eu não estou só falando para a vida eterna, que tem pessoas que não acreditam na vida eterna. Tem pessoas que não acreditam, né? De jeito nenhum. Mas quando você estuda um conteúdo como esse aqui, ó, que nós estamos estudando, esse guia aqui que leva você direto para a Bíblia, né, textos que vão enriquecer o nosso conhecimento, nos dá alicerce, base, para que a gente continue vivendo aqui. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam na vida eterna. Mesmo as pessoas que não acreditam. Mas quando você começa a estudar esse guia que leva a gente para a Bíblia, e a gente começa a analisar e contextualizar, que é importante contextualizar, isso aqui nos dá uma estabilidade de vida. É um conforto, porque a palavra de Deus, ela traz conforto, né? Ensinamento, conhecimento, e vem a atuação do Espírito Santo, que ele é o Consolador, ele consola, conforta, e nós passamos
a entender muitas coisas que acontecem em nossa vida. Tem pessoas que não aceitam perdas, tem pessoas que a tristeza vem e consegue, né, deixar a pessoa caída totalmente, e tem pessoas que diante de situações absurdas, eu conheço, né, e conheci pessoas que tiveram perdas, tanto financeira, perda de família, tragédias, e a pessoa não deixou de continuar alegre, porque a palavra estava confortando. Agora não é fácil não, porque cada um que sabe, cada um é uma realidade. Agora, quando nós damos lugar ao Senhor trabalhar em nossa vida, aí isso vai mudando, né? Isso vai mudando porque Ele vai nos confortando, vai fazendo a gente entender porque Deus é amor. Outro dia tivemos um estudo disso aqui, foi muito bom. Porque Deus é amor e tem o sofrimento. Se Ele é amor, e por que é que a gente sofre? Nós somos filhos de Deus porque sofremos. Então, quando nós começamos a estudar a palavra, meditar, o Espírito Santo vai auxiliando. Isso é indiscutível, viu, minha gente? Tem pessoas que não acreditam. Olha, a pessoa que não acredita que o Espírito Santo está aqui, nos confortando, consolando, ensinando, não acredita, está chamando Jesus de mentiroso. Também não está crendo em Jesus, porque foi que Jesus disse, quando ele estava, os últimos dias aqui na terra, ele disse para os discípulos, né? Ele disse, eu vou ao Pai e não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele vai lembrar tudo, ele vai confortar, vai ensinar. Então é por isso que a gente se sente bem, mesmo diante de todas as dificuldades. Porque as pessoas usam muito o seguinte, nós, né? De um modo geral, não é só as pessoas, nós temos tem dia que a gente está meio, né, debilitado, meio abatido, e a nossa fé, né, parece que a gente está até sem fé. Tem dia que é assim, todo ser humano, ninguém é perfeito. Aí nós entendemos o seguinte, parece que a gente não tem um conforto. Você fica desambientado, você fica sem entender as coisas. Agora, quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, aí começa aquele conforto. Ele está presente, porque Jesus prometeu, e Ele está aqui ensinando, Ele é o autor da palavra, Ele está o professor, Ele está aqui conosco, nos auxiliando. Então, às vezes eu perco um pouco o raciocínio, porque eu olhei aqui, subiu uma telazinha aqui, eu já desviei o olhar e o pensamento também. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, se eu não concluir o raciocínio que eu estava nele, mas eu quero dizer aqui o seguinte, crescendo em um relacionamento com Deus, esse trimestre nós estamos estudando esse conteúdo, e aqui conhecendo a Deus, a gente tem um verso aqui que está em João 17:3, que diz o seguinte, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso aqui é para a gente memorizar mesmo. Ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu estou falando para quem é seguidor de Cristo, né? Para quem crê, acredita que Jesus veio. Tem pessoas que não acreditam. E é o entendimento. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, tem um coração puro, é uma pessoa que crê em Deus, agora não acredita no que a Bíblia diz. Eu tenho um amigo que ele sempre disse, ele já esteve na igreja há muito tempo, sempre disse que era crente, mas ele me dizendo um dia, disse, a Bíblia é contraditória. Eu não acho. Eu uma certa vez tinha um pastor falando o seguinte, ele disse, e eu guardei isso, ele disse, se você ler um versículo da Bíblia, não entender, leia todo o capítulo, leia, releia. Se mesmo assim não entender, leia toda a Bíblia. Eu achei um ensinamento maravilhoso, né? Porque é desse jeito. A gente tem uma introdução aqui nessa semana para desenvolvermos um relacionamento profundo com o Senhor, precisamos compreender, olha a palavra aqui, ó, compreender com clareza o seu caráter. O caráter de Deus é o amor. O caráter de Deus, ele é transmitido através do seu amor para nós. E nesta semana vamos examinar atentamente o que a Bíblia revela sobre quem é Deus, ou quem Deus é. O escritor colocou aqui. Lembrando esta verdade, a escuridão do falso conceito
acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Olha aí, a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo, né? Os homens estão perdendo o conhecimento do seu caráter, ou de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado, no caso de Deus, porque o inimigo, ele se encarregou disso. Desde lá, meus amigos, vocês que me acompanham, estão agora acompanhando, né? Mas aí tu ia estar pregando. Eu estou falando do que eu entendo, do que eu conheço. Eu não sou pregador de evangelho. Tenho a oportunidade na igreja de passar uma mensagem, de meditar com os irmãos, mas eu não tenho uma formação, uma preparação como deveria ter, inclusive, né? Mas a preparação que eu tenho é que eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que a palavra nos ensina, creio no Espírito Santo, que ele está no meio de nós atuando. Então aqui diz o seguinte, ó, compreendendo o mal interpretado, né? Neste tempo deve... Deixa eu ver onde é que eu estava aqui, rapaz. Deus está envolvendo... Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Como é aqui? Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Desde o jardim do Éden, serpente conversando com Eva, que já começou a distorcer e querer deixar mal compreendido o caráter de Deus. Se você for lá em Gênesis, no início, ali você vê a conversa que a serpente teve com Eva. Tem gente que diz, mas eu não acredito, uma serpente conversando. O que eu acho interessante é o seguinte, tem pessoas que duvidam de uma coisa de tão pouco tempo, 2000 anos, poucos aí, e crê em coisas de 6 milhões de anos e acreditam. Você veja que é o inimigo que atrapalha a mente do ser humano mesmo. O ser humano às vezes quer entender, é inteligente, sabe? Mas às vezes essa pessoa é atrapalhada porque o inimigo bloqueia o entendimento. E precisamos ter muito cuidado. Tem hora que eu estou assim, sem querer aceitar as coisas, alguém está pregando, eu digo, mas é desse jeito? Não, mas não é assim. E eu sinto, eu digo, peraí, eu tenho que contextualizar e para a palavra, não é? Somos crentes, somos cristãos, seguidores de Cristo, então vê o que Cristo falou, crê que foi Ele que estava aqui, porque eu creio, e sabe por que eu creio que foi Cristo que estava aqui? Porque o que a profecia falava, né, lá em Isaías, o que já anunciava a profecia que iria nascer de uma virgem, iria nascer o Salvador, e tudo se cumpriu, e ele ressuscitou, e apareceu, ressuscitou, não foi só conversa, apareceu, e apareceu com as mãos, com as marcas, né? As mãos pregadas, de todo o sofrimento. Não tem como não crer, é impossível não crer nisso, quer dizer, é possível para alguns, né? E a gente respeita, entende, cada um, porque é muito interessante o ser humano, a capacidade do ser humano, e a gente não deixa de gostar das pessoas, de admirar, porque nós somos uma criação de Deus. Você olha para essa espuma aqui, essa luva do microfone, vermelha. Tem pessoas que não enxergam vermelho, enxergam outra cor, para você ver. Ou não é assim? É desse jeito. Então, escuta uma música, gosta, outro escuta, não gosta, ou não é assim? Então o ser humano é bem interessante. Mas aqui diz o seguinte, ó, neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, ser público, né? Isso aí a gente às vezes que conhece, que diz que, né, ama a Deus, que é crente em Deus, às vezes não faz isso, não pratica, né, não publica, não divulga, fala pouco. Deve ser difundida nas trevas do mundo, a palavra, né? A luz de sua glória, a luz deve ser difundida nas trevas do mundo, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Devemos fazer isso. É obrigação, todos nós, né? Mostrar que Deus é amor, porque o inimigo a todo momento, ele tem sempre
trazendo uma mensagem que Deus não é amor. É um Deus que se vinga, é um Deus que tem pessoas sofrendo. Uma das coisas que tem base, né, para que alguém conteste essa verdade, que Deus é amor, é o sofrimento de uma criança, é o sofrimento de pessoas inocentes mesmo, pessoas que... E tudo isso é muito complicado, porque sofrimento, minha gente, por mais que a Bíblia ensine, às vezes a gente não alcança, mas sofrimento, às vezes é uma escolha, às vezes você paga um preço por conta de outra pessoa. Eu posso sair daqui hoje, veja só, Deus pode me livrar? Pode, mas eu posso sair daqui hoje, fazer uma viagem para um lugar, eu estou dando só um exemplo, com a minha simplicidade, eu posso sair daqui hoje, fazer uma viagem, e eu estar uma pessoa em comunhão com Deus, bem com Deus, Deus pode me livrar? Pode, mas às vezes eu escolho ir para local que foi a minha escolha, eu que quis ir. Só eu vou, por exemplo, eu saio daqui para uma cidade longe, outro estado que eu não conheço, lá eu vou andar com pessoas que eu não conheço, eu dou um vacilo, eu vou para um local de risco, acontece algo comigo, aí eu vou culpar Deus? Não, fui eu que escolhi. Agora, eu posso também, de forma inocente, pagar esse preço. Ficou nublado o dia todinho aqui em Cupira, e aquele abafado, né? E choveu um pouquinho, um cenário de chuva, depois o sol tenta abrir, fica... E eu fico com uma irritaçãozinha, né? Uma irritação. Estão ligando para mim, deixa eu ver quem é que está ligando. Esse aqui, deixa eu ver quem é que está ligando. Pronto. É do setor, não sei o que lá, de segurança. Eu estou falando de segurança mesmo. Segurança de vida. Para a vida eterna. Estão ligando para mim. Aqui é do setor de segurança, querem que eu... Não, deixa para lá. Tanta ligação que vem assim, né? E não deixa nem você falar direito. Então, nós estamos aqui. Olha cada assunto importante que nós estamos estudando essa semana para recapitular no sábado. É a recapitulação mesmo. A gente tem aqui, ó, uma imagem mais clara de Deus. Está aqui para o domingo. Na segunda, eu já estudei isso aqui, estou estudando e recapitulando, né? Deus é santo. Deus é santo, viu? E o que Ele quer de nós? Que a gente seja santo também. Aí o inimigo vem e diz, mas ninguém é santo, não. O que significa ser santo? Separado, né? Separado. Olha aqui, Deus é amor. E tem mais aqui na terça, na quarta, Deus e a criação, que é importante. A gente sempre meditar no Deus da criação, isso aqui é muito importante. E temos aqui, Emanuel, Deus conosco, na quinta-feira. E na sexta-feira tem um estudo adicional. Tudo isso aqui, ó, para que a gente possa, né, estudar. E cadê? Deixa eu pegar aqui, vendo? A gente possa meditar na palavra do Senhor e trazer conforto, entendimento do que é a vontade de Deus, tudo isso. Então eu estava aqui dando uma estudada, resolvi entrar no ar para falar para vocês, trazer essa mensagem. Se você gostou, deixa um comentário, gostei. Eu lembrei agora, sabe de quem? Eu lembrei eu para pregar evangelho, eu sou meio, até no púlpito da igreja às vezes eu estou pregando e eu começo, né, falando algo de forma bem simples, a pessoa diz, rapaz, eu não faço aplicação à toa, mas eu lembrei aqui de Alexandre Garcia, jornalista, ele tem um canal no YouTube, eu sempre acompanho as notícias, ele diz, se você gostou, deixa um joinha, se não gostou, eu acho tão engraçado, a simplicidade dele, se gostou bem, se não gostou, então se você gostou, deixa um joinha, se não gostou, deixa também, deixa um comentário, gostei ou não gostei, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, que tiver ao meu alcance, meu entendimento, eu respondo, e se não conseguir responder, mas eu vou tentar, com certeza. Deus quer de nós isso. Deus criou o ser humano para adorar Ele. Tem pessoas que não entendem assim, mas quem entende, glórias e honras é para o Senhor, né? A honra e a glória é para o Senhor, porque é isso que a palavra nos ensina. Então, pessoal, se você gostar, eu vou deixar esse vídeo no ar. Se você gostar, eu venho aqui depois, dou continuidade aqui, ó, a esses tópicos aqui, ó. Eu vou dar continuidade a esses tópicos, falando aqui do domingo, né? Uma imagem mais clara de Deus. Então a gente vai fazendo aí. Você gostar, você deixa aqui, né, o seu comentário, tá bom? Então muito obrigado, compartilhe, envie para os amigos
Eu só tenho que agradecer a você que tem acompanhado aqui a nossa rádio Viva Web, a cidade de Cupira, em Pernambuco, Brasil. Forte abraço, até o próximo vídeo. Ayrton Lira, Ayrton Lira.